Há um tempo atrás, um conhecido meu assumiu para os pais que era gay. Os pais deram aquela bloqueada, falaram que ele devia estar confuso, que ele podia estar sendo influenciado e falaram para ele ir para o psicólogo. E ele foi, e a experiência que ele me contou eu fiquei muito tenso, né? Eu nunca tinha ido no psicólogo na época, nem ele. E ela virou para ele e falou: "Você não tem nada. Para a próxima sessão eu quero falar com seus pais, que eu acho que eles que estão precisando de tratamento." Então sempre que vem essas coisas a respeito de cura gay ou coisa do tipo, eu lembro disso, eu lembro da sensação que a gente teve, do poder que você sente mesmo quando você se vê, por exemplo, sendo apoiado por um conselho de profissionais ou por regras a respeito do exercício da profissão, ou por profissionais mesmo, né, por psicólogos. É claro que eu estou introduzindo isso, estou falando dessa forma para tratar do tema do vídeo, que é sobre a liminar, que está sendo associada, né, essa questão da cura gay. A liminar que, de certa forma, permite isso. A gente já vai esperar, né, que pessoas preconceituosas, ignorantes e estúpidas vão questionar qualquer crítica que a gente faça a respeito dessa liminar. Mas tem algumas pessoas que são mais ou menos razoáveis na maior parte do que, né, da sua atuação na internet e tudo mais, que estão concordando com essa liminar. E a argumentação que elas estão usando não é argumentação válida. E eu gostaria de falar principalmente para essas pessoas e para todas, né, que tiverem a fim de assistir esse vídeo. Primeira coisa é quando falam que essa liminar não fala da cura gay, ou que ela não apoia essa cura gay. A liminar é toda feita, e vocês podem olhar, eu vou colocar o arquivo aqui embaixo, com coisas muito bacanas, né? E com ideias bacanas, inclusive com a própria norma do Conselho Federal de Psicologia. Então é claro que ela vai, né, considerar coisas bastante interessantes. A questão, e o mais importante, é a gente observar que o final dela, a conclusão dela, essa parte talvez mais importante, né, para onde tudo se encaminha, ela é contraditória em relação a essas coisas bacanas. Ela fala a respeito de se permitir e não se censurar profissionais que queiram fazer terapias de reorientação sexual. A tradução disso, gente, é cura gay. Então, reorientação sexual, reversão sexual, terapia de conversão sexual, tudo isso a gente está falando de cura gay. Claro que gay é isso entendendo como algo que está, né, abrangendo tanto lésbicas quanto bissexuais e muitas vezes transgêneros também. Então, tanto cis quanto pessoas trans, que muitas vezes são colocadas como sendo gays ou lésbicas, mesmo que sejam trans héteros. Mas a gente também pode seguir na análise e observar quem é o primeiro nome lá, né, que aparece como autora dessa ação, né, contra o Conselho Federal de Psicologia. Rosângela Alves Justino, uma psicóloga famosa, na verdade, por defender a cura gay. Ela defende que pessoas em sofrimento devem ser acolhidas para um tratamento com o intuito de fazê-las deixarem a sua homossexualidade. Então, isso é uma coisa que deve ser vista também. Por que ela moveu essa ação? Você acha que ela não está interessada nessa terapia de conversão? Mas o que a liminar está falando é que as pessoas que precisarem de orientação a respeito, essas pessoas precisam conseguir buscar essa orientação com psicólogos, né? Então, uma pessoa gay que esteja em conflito e tal, precisa poder ir para um psicólogo. E muita gente está citando isso como ego-distonia. Nesse caso, né, orientação sexual ego-distônica significa aquela em que a pessoa não se sente feliz ou confortável, que ela quer mudar a orientação sexual dela. Esse tratamento, para quem está preocupado de fato com essas pessoas que, né, estão precisando, esse tratamento já existe, só que ele não é feito com o objetivo de trocar a sua orientação sexual. Porque o problema não está em você, está na sociedade que a respeito de orientações sexuais homo, e vamos colocar bi também aí, né, não consegue lidar com isso e que vai fazer com que basicamente você passe a se odiar. Então, o objetivo é você entender essas causas, é você entender que isso não é você, que isso não é culpa sua e que você não consegue mudar também. Então, num certo nível, aceitar, num certo nível, fazer disso a melhor experiência que você pode fazer através da sua vida. Não se precisa alterar a norma de Conselho Federal de Psicologia para isso. Então, vamos prestar atenção, não vamos ser ingênuos, tá? Porque não se faz uma liminar para se reiterar ou para fazer existir algo que já existe, sabe assim? Ok, mas ninguém está obrigando ninguém a nada, é uma questão voluntária, as pessoas que vão, né, poder decidir se querem ou não fazer essa terapia. Elas não deveriam poder, né, buscar e encontrar alguém que faça? A questão é uma terapia que, além de ser totalmente antiética, porque ela considera que a heterossexualidade vai ser o padrão, é a norma, e é para essa norma que a gente deve seguir,
E não o contrário, não a gente pensar, por exemplo, que a heterossexualidade e a homossexualidade são formas, né? E a bissexualidade são formas de orientação sexual e todas estão no mesmo nível, no mesmo estágio, que é exatamente o que a Organização Mundial de Saúde proclama, afirma. É exatamente o que o Conselho Federal de Psicologia afirma. Será mesmo que o Conselho Federal de Psicologia não é o melhor órgão para poder falar sobre psicologia? Essas pessoas que buscam esse tipo de tratamento, elas são pessoas geralmente desesperadas por conta de um contexto social que leva elas a isso. Elas estão sofrendo, esse sofrimento deve ser acolhido, deve ser ressignificado, retrabalhado e acabar, deve. Mas os profissionais de psicologia já fazem isso. Então, você aceitar essa pessoa e falar assim, eu vou te prometer uma coisa que é impossível, que provavelmente vai fazer com que você queira se matar. Isso me parece bastante cruel e bastante irresponsável e nada profissional. Em mês de Setembro Amarelo, inclusive, né, é muito irônico que essa liminar sequer exista. Essa liminar também serve a uma outra coisa. Há famílias forçando seus filhos, forçando jovens a se tratarem. Basicamente significando que eles vão levar seus filhos para poder viver torturas, porque, pelo visto, um filho morto, um filho torturado é melhor do que um filho gay. Como algumas pessoas não vão fazer questão de deixar de dizer. Quando vocês defendem, quando vocês passam a mão na cabeça de uma liminar como essa, acredite, vocês não estão fazendo bem a ninguém. E essa liminar não foi feita para fazer bem a ninguém. Mas a liminar fala, não, a gente só está impedindo que se censure isso, né? Que se precise de autorização prévia para isso, que se estude isso. Porque isso foi de 99, existe uma sugestão de que a gente está perdendo tempo, sabe? De que é muito atrasada essa decisão do Conselho Federal de Psicologia, que é de 1999. E é a mesma norma que fala que homossexualidade não deve ser considerada doença. E acho muito louco, porque eu fico pensando qual é a lógica de raciocínio, né? Será que a decisão, por exemplo, a decisão de voto feminino, como a Clara Verbuck falou, que tinha receio até de que acordasse um dia e de repente não existisse mais o voto feminino, será que essa decisão é atrasada? Acho que não. Acho que é um ganho social. A gente vai pensar o quê? A abolição da escravidão é atrasado? Claro que não. Não interessa se foi há tantos anos, sabe? O atraso, na verdade, é no sentido de que demorou muito para ser abolido, demorou muito para ter esse voto, né? Um dia já seria uma demora imensa. Então demorou muito também para a Organização Mundial de Saúde reconhecer, para o Conselho Federal de Psicologia reconhecer. Curiosamente, o Conselho Federal de Psicologia, ele reconheceu antes até do que a própria Organização Mundial de Saúde, mais ou menos em 1985, a respeito dessa coisa de tirar da lista de doenças. Mas a norma especificamente é de 99, que é depois da decisão da Organização Mundial de Saúde, que é de 90, tá bom? Eu acho muito suspeito que várias pessoas, tidas como de bem ou sei lá o que, tenham essa paixão para defender essa liminar e super importante, né? Porque eu tenho motivo para ter paixão para criticá-la. Mas por quê? Por que a pessoa vai se interessar tanto que, um gay em sofrimento pode estar precisando mudar? E quem sabe a gente deve continuar estudando isso com várias técnicas, né? Que se aproximam mais de tortura, ou que só fazem com que a pessoa odeie a si mesma. Então é uma coisa pra gente ficar ligado. A gente só dá atenção às vezes pros piores comentários, né? Mas eu vou numa linha contrária. Muita gente tá falando que é um mimimi de uma ditadura de esquerda e tudo mais, sendo que tem gente, tanto de direita quanto de esquerda, que estão se posicionando contrários a essa liminar e com argumentos bastante interessantes, bastante responsáveis. Bom, se você é preconceituoso, realmente eu só posso falar o que tá todo mundo falando, que é busque tratamento. Eu recomendo doses cavalares de estudo e de empatia, e quem sabe de amor, né? Que às vezes acho que pode ser falta disso. Mas se você é um desses jovens que agora tá com medo, o que sua família pode fazer, eu realmente, em primeiro lugar, eu sinto muito, e o Conselho Federal de Psicologia já vai entrar de voadora nisso, essa liminar tá num processo na fase inicial, e a gente vai torcer e continuar botando pressão e continuar lutando para que ela não passe, para que ela não seja aprovada. Então, se você é esse gay, saiba que você ou se você é essa lésbica, ou se você é esse transgênero, ou essa pessoa cis, ou se você é esse bissexual, saiba que você não tem nada, você não tem nada de errado, só tem coisa boa, você é lindo, você é maravilhoso, você é perfeito, você é linda, parece a linda evangelista, você é um modelo, você é arrado, você é um pássaro rebelde que não pode ser domesticado, tá bom? Somos todos. Então, segura um pouco, vamos continuar espalhando essa informação. Se você gostou do vídeo, você pode curtir, você pode se inscrever no canal também, o canal está só começando. Vai falar sobre uma série de outros assuntos, mas eu acho que de vez em quando a gente não tem como deixar de falar.
tá bom? E a gente se vê.